de Assis. E ela mudou aqui, bem próximo da nossa igreja, né? Então, louvamos a Deus pela vida dela. E ela conheceu nossa irmã Ivanilde, né? Que é da igreja de Assis. Nossa irmã Ivanilde foi uma época lá, visitava sempre lá. Né? Então, louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Thelma, que está aqui conosco, morando aqui perto. Nós também, nós já iniciamos essa prática 2 domingos atrás, né? Que é quando algum irmão faz uma viagem mais delicada, uma viagem internacional, nós estamos orando por eles. E nós sabemos a importância dessa oração, não é verdade? Então, nós vamos estar orando agora, né? Pelo nosso irmãos que estarão viajando domingo que vem, 10 horas da manhã. Chamar a nossa irmã Cidinha aqui, os irmãos aqui, vamos estar orando, que os irmãos vão estar viajando a semana que vem. Diria aqui da frente, para nós estarmos orando, o Lucas. Vamos orar, pedindo que Deus esteja abençoando os irmãos. A Bruna e os meninos estão lá em cima. Vamos orar. Importância é a oração, né? Nós sabemos isso. A Bruna, vamos orar, né? Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua presença em nossas vidas. Nós suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor esteja com nossos irmãos, ó Pai, que estarão viajando a semana que vem. Que o Senhor possa guardá-los nessa viagem. Que o Senhor possa levá-los com segurança, trazê-los com segurança. Que os dias que eles passarem lá, nos Estados Unidos, sejam dias, ó Pai, de muita bênção. Um dia que eles possam desfrutar das tuas maravilhas. Dias, ó Pai, que eles possam se fortalecer como família. Abençoa grandemente nossos irmãos, guarda-os lá, leva-os com segurança e traga-os com segurança. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Também te louvamos, ó Pai, para a nossa irmã Thelma que está conosco, abençoa a vida dela e toda a sua família. E vem estar agora, Senhor, falando ao nosso coração também, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, nós sabemos que Deus ele trabalha com a nossa vida, com tudo que nós vivemos. Em toda a experiência da nossa vida, Deus trabalha conosco. Desde que nós nascemos, a experiência nas relações familiares, Deus trabalha com tudo que ocorre conosco no nosso dia a dia. E na palavra de Deus nós temos uma situação que Deus trabalhou especialmente na vida de um servo dele. E a forma como Deus trabalhou com a vida dele, fez ele perceber a grandiosidade de Deus como Pai, um Pai que está sempre ao seu lado. E ele, para falar a respeito da maravilha de Deus como Pai, ele escreveu um salmo, que é o salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. Vamos abrir a palavra de Deus ao Salmo 23. Salmo 23. Um salmo que eu creio que muitos irmãos conhecem de cor. Salmo 23. Salmo 23. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23 retrata a experiência de Davi cuidando das ovelhas, que ele foi um pastor de ovelhas. Para nós compreendermos essa experiência, é interessante primeiro nós pensarmos o seguinte: aonde que Davi cuidava das ovelhas? Cuidava em uma região deserta,
No deserto, há mudanças constantes, mudanças de clima. O dia extremamente quente, a noite extremamente fria. Então, Davi tinha a experiência de cuidar de ovelhas em ambientes que mudavam o tempo todo de uma forma repentina e de uma forma drástica. O deserto, um lugar onde não havia, ou então havia pouquíssima água. Davi sabia da importância da água para cuidar das ovelhas, e ele sabia que no deserto ele teria que conhecer as fontes de água, saber onde encontrar a água ideal para que as ovelhas matassem a sede. Davi tinha essa percepção, porque o deserto é um lugar que falta muita água. Um lugar também que falta muito alimento. Se as ovelhas não se alimentarem, elas morrerão. Então, ele tinha que saber aonde encontrar o alimento. O deserto é um lugar também onde há muitos perigos. No deserto em Israel, havia perigos de ataque de lobos, leões, ursos, leopardos. Além disso, Davi sabia que o deserto é um lugar de muito difícil caminhada. Era areia, pedra, lugares escorregadios. Essa era a situação do deserto. Se nós pararmos para pensar no deserto e analisarmos a nossa vida ao derredor, os perigos que nós enfrentamos, podemos dizer que é algo semelhante. Vivemos em uma sociedade que as coisas mudam drasticamente, que às vezes é difícil encontrar o sustento que nós precisamos, a água, o alimento, lugares com muitos perigos. Era assim o deserto, que Davi cuidava das ovelhas. E como eram as ovelhas que ele cuidava? As ovelhas, meus irmãos, para os irmãos terem uma ideia, elas caminham aproximadamente 4 quilômetros por hora. Caminho extremamente devagar o caminhar de uma ovelha. Se uma ovelha resolve correr com medo, desesperada, ela consegue correr no máximo 15 quilômetros por hora, ou até 20, acima, mais do que isso ela não consegue. E quando ela começa a correr, ela consegue correr mais ou menos uns 100 metros, 50, 100 metros, e já começa a reduzir a corrida. Ela não tem velocidade para fugir de um lobo. Um lobo que corre a 50 km por hora. Quando a ovelha ameaça correr de um lobo, que ela percebe que um lobo se aproxima, ela não consegue escapar do lobo. Porque a velocidade dela não se compara com o lobo, ela não tem força para correr. Além disso, a ovelha tem uma dificuldade enorme para enxergar. A ovelha, os olhos dela ficam na lateral, e ela consegue enxergar, para os irmãos terem uma ideia, aproximadamente 25 metros na frente dela, no máximo 50 metros, no máximo. Se um lobo se aproximar, ela não consegue ver o lobo se aproximando. Por isso, ela é um animal extremamente frágil, em um contexto de um deserto, que as coisas mudam o tempo todo, onde falta água, falta alimento, onde há animais ferozes ali ao redor, onde há caminhos perigosos, e a ovelha, a dificuldade de visão dela piora ainda mais quando se escurece, ou tem uma sombra. Ela fica perdida, ela não sabe o que está acontecendo. Essa é a situação de uma ovelha, extremamente frágil. E o que a ovelha tem para se defender? Nada. Ela não tem garras, não tem dentes afiados, nada. Qualquer animal pode, com facilidade, devorar uma ovelha. Por isso, se a ovelha não tiver com um pastor ao lado dela, ela não consegue viver no deserto por um dia sequer. Ela é extremamente dependente de um pastor. Extremamente. E aí nós entendemos como Davi fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque da mesma forma que Davi cuidava das ovelhas, e ele conhecia a fragilidade das ovelhas, o perigo do deserto, qual é a concepção dele? Deus é assim comigo. Porque eu sou como uma ovelha. É a percepção de Davi. Eu sou frágil como uma ovelha. Eu tenho dificuldade em enxergar as coisas, perceber as coisas ao meu redor. Se o inimigo me atacar, eu tenho dificuldade de sobreviver, de conseguir correr a tempo para escapar do ataque do inimigo. Eu
tremo de medo diante das coisas escuras que surgem na minha vida. Muitas vezes eu posso passar por caminhos escorregadios, nos quais eu posso perder a vida. Eu preciso de um pastor que esteja o tempo todo comigo. E para os pastores na época de Davi, não apenas cuidavam do rebanho, os pastores davam tudo que o rebanho precisava. Se estava no deserto, o pastor tinha que cuidar do rebanho, tinha que encontrar água para o rebanho, o pastor precisava encontrar alimento para o rebanho, defender o rebanho dos inimigos, e se uma ovelha se machucasse, o pastor tinha que cuidar da ferida da ovelha. Então, quando ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo, da mesma forma que eu cuido das minhas ovelhas, Deus cuida de mim, para que nada falte na minha vida, absolutamente nada. E quando nós pensamos em Deus como Pai, é dessa forma que Deus trata conosco. Nós somos pessoas frágeis, pessoas limitadas, pessoas com dificuldade enorme de se defender diante das ameaças e dos perigos que surgem ao nosso redor. Somos presas fáceis do inimigo, temos dificuldade de compreender o mundo ao nosso redor, nossa visão é curta, é limitada, e nós precisamos que Deus esteja o tempo todo cuidando da nossa vida e nos sustentando. Como Pai presente, um Pai que caminha o tempo todo ao nosso lado. E Davi, quando começa a retratar o cuidado de Deus para com ele, como o pastor cuida da ovelha, ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Uma das primeiras missões de um pastor era encontrar um lugar para que a ovelha pudesse se alimentar, e alimentar em segurança. Ele precisava encontrar no deserto pastos verdejantes. E ele fala que Deus, como um pastor que cuida de nós, nos faz deitar em pastos verdejantes. Isto é, Deus satisfaz plenamente todas as nossas necessidades, como um pastor que cuida com carinho de cada um de nós. E uma vez que ele nos faz descansar em pastos verdejantes, logo em seguida a ovelha tem necessidade, após se alimentar, de água. Água. E a ovelha, como é um animal extremamente frágil, se porventura ela for tomar água em um rio caudaloso, com uma correnteza forte, ela nem toma água, e se tentar tomar, muitas vezes o rio arrasta ela. Ela não consegue tomar água, tanto medo que ela tem. Então, o que o pastor faz? Leva as ovelhas para águas verdejantes, águas calmas, tranquilas, para que a ovelha possa tomar água com tranquilidade. Deus cuida da nossa vida dessa forma. Deus, como um Pai que nos ama, que está sempre ao nosso lado, Ele nos leva para pastos verdejantes, nos leva para junto das águas de descanso, onde podemos tomar água com tranquilidade. Ele refrigera a nossa alma e naturalmente, o pastor tem que conduzir as ovelhas no deserto, em lugares escorregadios, lugares perigosos, de pedras que podem se soltar. Então, ele precisa conduzir a ovelha em veredas de justiça, em veredas tranquilas. É assim que Deus faz conosco. E, meus irmãos, observem, Deus, quando cuida de nós dessa forma, Deus sabe a velocidade que nós temos na nossa caminhada. Nós não temos a velocidade de um lobo. Nós não conseguimos correr muito rápido. Deus anda no nosso ritmo. Deus, Ele trabalha conosco exatamente com a nossa capacidade de compreender. Por isso que nós, quando observamos Deus trabalhando na nossa vida, nós ficamos pensando, como Deus consegue ter paciência comigo? Que quantas vezes eu faço coisas erradas, eu preciso que Deus cuide de mim. Como Deus, Ele está o tempo todo ao meu lado, caminhando junto comigo na minha velocidade. Porque se Deus não trabalhasse conosco dessa forma, nós ficaríamos para trás. Nós não conseguiríamos avançar ou crescer espiritualmente. Deus trabalha conosco com todo carinho, com as nossas limitações, para nós compreendermos a sua maravilhosa graça, o seu amor. Quando nós olhamos Jesus com os seus discípulos, o que nós percebemos? Ele falava de uma linguagem que os discípulos podiam compreender. Ele falava através de parábolas, alegorias,
para que os discípulos pudessem compreender a grandiosidade do seu amor. É assim que Deus trabalha conosco. Um Pai cuidadoso que nos ensina conforme a nossa capacidade de aprender. E conforme nós vamos aprendendo, Deus vai continuar trabalhando conosco para podermos aprender mais e mais. Deus trabalha conosco com todo carinho, produzindo esse crescimento espiritual dia a dia conosco. Quando nós olhamos para trás e observamos nossa vida, percebemos claramente isso. Quantas vezes nós não entendíamos algo, Deus teve paciência conosco naquela situação, trabalhando com carinho para que nós pudéssemos compreender o seu amor e a sua misericórdia. Assim Deus faz conosco. E o texto bíblico fala também o seguinte, que Deus, que caminha ao nosso lado para nos alimentar, para nos saciar nossa sede, guiando os nossos passos. Deus está conosco também, quando? Nos momentos difíceis. Quando nós passamos por um vale difícil, vale complicado, vale desafiador, quando uma ovelha passa por lugares apertados entre as rochas, como ela tem dificuldade em enxergar, qualquer coisa escura dá medo nela, e ao mesmo tempo é necessário ter o cuidado, porque pode um lobo atacar nesse momento. Por isso o pastor, quando conduzia as ovelhas, ele tinha ao seu lado uma vara e um cajado. A vara para bater no animal que aparecesse, um lobo, um cajado para o caso de a ovelha escorregar em alguma situação, ele conseguir puxar a ovelha de volta, porque ele estava cuidando da ovelha num lugar perigoso. E o que o texto diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É assim que Deus faz, cuidando de nós com todo carinho, mesmo nas situações mais difíceis. Deus, como Pai amoroso, estando conosco nas horas difíceis, na hora do vale da sombra e da morte. O texto ainda diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando uma ovelha se machucava, nas pedras, machucava a patinha, o que o pastor fazia? Colocava óleo, o óleo aliviava a dor e afastava as moscas, que podiam prejudicar lá as feridas, com todo carinho. E às vezes, o que acontecia? Ele levava as ovelhas num pasto, e com um cajado ele tirava os espinhos daquele pasto e formava aquele pasto uma mesa, para que as ovelhas pudessem comer com tranquilidade. É assim que o pastor fazia. E o texto termina dizendo o seguinte, ainda que eu ande pelo vale das... Aliás, o texto termina o seguinte, certamente, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A ovelha, ela tinha segurança que o pastor estaria sempre ao lado dela, e esse pastor que estaria sempre ao lado dela, ela tinha certeza da presença dele diariamente com ela, e levaria ela para lugares tranquilos. Assim Deus faz conosco. E agora vem uma situação difícil, meus irmãos. Sabe qual é? Nós que somos pais e aqueles que são mães. Os nossos filhos vivem uma mesma situação, como ovelhas. Observemos nossos filhos, principalmente os pequenos. Tem o Pedro ali, né? Tem lá o Bento, o Vicente, as crianças pequenas. E até nossos filhos mais velhos, né? Tem o meu filho lá com 35 anos. O que nós observamos como pais? Vivemos também em um mundo extremamente perigoso. Que as coisas mudam o tempo todo. Uma hora está frio, outra hora está quente, não é assim? Observamos nossos filhos e ficamos pensando, se o inimigo atacar, como eles vão se proteger? Eles não terão velocidade suficiente para se proteger do inimigo diante de um ataque. O que eu posso fazer numa situação como essa? Quando olhamos para os nossos filhos e percebemos, mas eles não estão entendendo, eles não estão compreendendo direito o que está ocorrendo, eles não estão vendo direito a situação do dia a dia. Olhamos para os nossos filhos e pensamos, como eles podem se defender se eles não têm garras, se não têm dentes afiados, e são vulneráveis na mão do inimigo. E nós, como pais, o que nós desejamos? Ajudar os nossos filhos. Ajudar nossos filhos, dando a eles
o sustento que eles precisam na hora que eles necessitam. E interessante observar que esse é um desafio que Deus coloca no nosso coração. Deus, que é o nosso bom pastor, que está ao nosso lado, caminha conosco conforme o nosso ritmo. Nós, como pais, somos desafiados por Deus a educarmos os nossos filhos conforme o ritmo deles. Fica imaginando uma criança quando o pai sai para passear. A criança está caminhando, são poucos metros, a criança para observar uma formiga. Fica olhando a formiga, para ver um outro objeto, começa a comentar daquele objeto. O pai às vezes quer andar mais rápido, mas ele tem que parar de caminhar para observar o que o filho está fazendo, porque é o ritmo do filho. O filho não anda na velocidade do pai. É o pai que tem que andar na velocidade do filho, para que o filho sinta-se amparado e protegido para avançar na sua caminhada diária. Eu vejo o Pedro que está começando a caminhar, dar os primeiros passinhos, o pai incentiva e fica do lado dele para que ele possa desenvolver e crescer. Nós, como pais, somos desafiados por Deus a educar os nossos filhos de acordo com o ritmo deles, de acordo com a velocidade deles, de acordo com a capacidade de compreensão deles. É um desafio enorme que Deus coloca no nosso coração. Porque a sociedade ao nosso redor trabalha de forma contrária. É tanta pressão sobre nós que a vontade que nós temos é que nossos filhos corram como nós, tenham a compreensão como nós, caminhem na nossa velocidade, mas não é assim que ocorre. O pai que ama o seu filho, nós que somos pais, mães, temos que caminhar com nossos filhos de acordo com a velocidade e compreensão deles. Esse é um desafio muito grande que Deus coloca no nosso coração. E um desafio enorme que Deus coloca no nosso coração também, sabe qual é? O pastor, que Cristo é, que Deus coloca no nosso, que Davi fala, ele não sai do lado da ovelha. Está sempre ao lado dela. Quando a ovelha está pastando, geralmente ele fica sentado num lugar mais alto, numa rocha mais alta, observando as ovelhas. E o desafio que nós temos é como nós podemos estar o tempo todo com os nossos filhos. Como? Se eles estão na escola, se eles estão, às vezes, no trabalho, como nós podemos estar o tempo todo com os nossos filhos? É um desafio. Como fazer isso? Porque o pastor, ele está sempre ao lado da ovelha, para protegê-la, para cuidar dela, para ajudá-la no que for necessário, para que ela, quando ela estiver passando pelo vale da sombra e da morte, ela sentir a presença dele ali. Como podemos fazer isso? De que forma? A oração por eles. E quando estivermos com eles, eles perceberem o quanto nós os amamos. Quando estivermos com eles, nós temos que dar toda a nossa atenção a eles. Os pais que têm filhos que já saíram de casa, sabem mais ou menos como que é essa situação, não é? Quando o filho chega em casa, tudo para, não é assim? O filho fala, eu vou lá te visitar, pai, eu vou lá te visitar. Você para tudo, vem cá, né? Para tudo, para dar atenção, abrir o coração e acolher o filho. Para que aquele momento do filho, que é um momento às vezes pequeno, seja um momento marcado pela eternidade. Um momento marcado com a nossa presença total com eles ali. Nós, como pais, principalmente os pais que trabalham, né? Que os pais tem a situação dos pais que os filhos estão fora de casa. E tem a situação dos pais que trabalham e tem pouco tempo com os filhos. Mas naquele pouco tempo com os filhos, estar de fato com os filhos. Reconhecendo a limitação dos filhos, vivendo a presença ali com os filhos. E nós só conseguimos fazer isso com o poder de Deus operando em nós. Com Cristo Jesus nos auxiliando. Quando nós olhamos para Jesus, o que nós percebemos? Jesus fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus fala, as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós precisamos ouvir a voz de Cristo e seguir dia a dia as orientações que Ele nos dá. Porque nós somos ovelhas carentes do pastor. E Cristo, como nosso pastor, o que Ele afirma? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Cristo como nosso pastor nos fortalece na nossa caminhada, diante dos perigos da vida, diante da nossa fragilidade. Cristo como nosso pastor nos dá condições de sermos pais que cuidam dos filhos, que amam os filhos. Eu vejo lá o Pedro na mão do Lucas, né? A fragilidade de uma criança. É impressionante como depende dos pais, e como nós dependemos de Deus. Como nós dependemos de Deus. Aos olhos de Deus, nós somos como Pedro ali na mão do Lucas. O tempo todo, Deus nos vê como crianças, carentes do seu amor. O tempo todo, Deus nos carrega no colo. O tempo todo, Deus quer que nós confiemos no seu amor, na sua misericórdia. E Deus nos convida a vivermos esse amor na relação com nossos filhos. Esse é o desafio que Deus coloca no nosso coração. Esse é o Dia dos Pais. Nós louvamos a Deus por todos os pais da nossa igreja. Que Deus nos fortaleça para que possamos amar nossos filhos, estar presente com nossos filhos, estar ao lado dos nossos filhos, como Davi fala ao retratar Deus como pastor, que está sempre ao nosso lado. Que Deus nos fortaleça, nos dê condições de estar assim na presença com os nossos filhos. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, convença-nos, ó Pai, com teu Santo Espírito, cada dia mais, da nossa fragilidade. Como ovelhas, ó Pai, nós temos dificuldades em enxergar a realidade, de compreender as coisas. Nós temos dificuldades, ó Pai, de caminhar rápido, nossa caminhada é lenta. Nós temos dificuldades, Senhor, para nos defender. Às vezes até pensamos que temos condições, mas na hora que o inimigo vem, sentimos frágeis demais. Senhor, como ovelhas, nós dependemos de Ti. Convença-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito, que o Senhor está conosco, para que nós possamos descansar na confiança plena do Teu cuidado em nossas vidas. Que possamos compreender, Senhor, que o Senhor é o nosso bom pastor, que está sempre conosco a cada instante. Senhor, também nós pedimos a Ti, dá-nos, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, para expressarmos o Teu amor em nossa vida, na vida dos nossos filhos. Que possamos, ó Pai, cuidar deles com todo carinho, educá-los, ó Pai, de acordo com a compreensão deles, o momento que eles estão vivendo, andar no ritmo deles, ó Pai, com paciência, observando, incentivando, motivando. Que possamos, ó Pai, ensiná-los com amor, que possamos viver na vida deles, ó Pai, um exemplo do bom perfume de Cristo. Senhor, nós te pedimos que nós possamos estar sempre olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, confiando que Cristo está conosco o tempo todo, cuidando de nós com todo carinho. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, meu Deus, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu
és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Meus irmãos, peço que os irmãos se coloquem em pé, nós vamos estar orando, encerrando assim o nosso culto. Nós já temos nosso café aqui, né? Nós tomamos café, todos são convidados. Meus irmãos, quando uma ovelha se desgarra e o pastor vai buscar a ovelha, e a ovelha se feriu, ele traz a ovelha nos braços. A palavra de Deus fala assim. Os irmãos sabem quanto pesa uma ovelha? Porque a impressão que nós temos é que a ovelha é leve. Uma ovelha adulta, ela pesa de em torno de 40 a 60 quilos. Quando o pastor vai buscar uma ovelha, ele está carregando um saco de cimento nas costas para buscar e resgatar a ovelha. Mostra o grande amor que um pastor tem pela sua ovelha. É o mesmo amor que Deus tem para conosco. O amor de Deus por nós é um amor imenso. Uma ovelha, ela descansa porque ela sabe que o pastor está ao lado dela. E nós devemos descansar sabendo que Deus está conosco. E devemos pedir a Deus que Deus nos dê sabedoria para que os nossos filhos tenham essa mesma percepção, que eles podem descansar. Porque o amor que nós temos por eles jamais irá mudar. Porque o amor que nós temos por eles é um amor que vem de Deus. Por isso nós precisamos tanto do nosso Deus, que nos ama, e descansar no seu amor, no seu poder. Nós vamos estar orando, né?
encerrando o nosso culto, e depois eu vou passar a palavra para Darcy. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que nos convida a confiar no teu amor. Que nós possamos compreender, ó Pai, como diz essa canção, que o Senhor é fiel a cada um de nós, que o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona, o Senhor está sempre cuidando com todo o carinho da nossa vida. E nós te pedimos, ó Senhor, que o teu Santo Espírito em nosso coração nos leve a trabalhar com nossos filhos dessa forma, para que eles percebam que eles jamais deixarão, nós jamais deixaremos de amá-los, que o nosso amor por eles, Senhor, sempre durará para sempre. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares, e seja com todos os pais da nossa igreja que estão presentes, que estão viajando, estão em outros lugares, e seja com todo o povo de Deus para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, eu vou passar a palavra para Darcy.